Em Ezequiel 31, o profeta usa a imagem de um cedro do Líbano para servir de aviso ao faraó do Egito. O cedro é descrito como uma árvore de magnífica ramagem e elevada estatura, que cresceu graças à abundância das águas, oferecendo abrigo a todas as nações e sendo invejado por todas as árvores do Éden. Sua queda é devido ao orgulho de seu porte e à sua ensoberbecida altitude. Deus o entregou nas mãos de um poderoso das nações, Nabucodonosor, que o cortou, fazendo com que todos os seus aliados o abandonassem. A queda do cedro leva o faraó a ser entregue à morte e às moradas subterrâneas, onde as árvores caídas do Éden são consoladas ao ver a sua humilhação. A profecia conclui que o destino do faraó e de seu povo é jazermos no meio dos incircuncisos, com os trespassados pelo gládio. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 31. No 11º ano, no primeiro dia do terceiro mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, diz ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo numeroso, a quem te assemelhas em tua grandeza? Eis a Assíria, é um cedro do Líbano, de magníficas ramagens, com espessa ramagem e elevada estatura, cujo cimo se alteia em meio às nuvens. As águas fizeram-no crescer, o abismo fê-lo altear-se, dirigindo suas águas para onde ele estava plantado e enviando seus regatos a todas as árvores da região. Dessa forma, dominava ele todas as árvores dos campos. Seus galhos se alongavam, sua ramagem se desenvolvia, graças à abundância das águas que o tinham feito crescer. Em seus galhos se aninhavam todas as aves do céu. Sob seus ramos davam cria todos os animais dos campos à sua sombra, desencadeava toda espécie de gente. Era belo por sua grandeza, pela extensão de seus galhos, porque suas raízes mergulhavam nas águas abundantes. Nenhum cedro do jardim de Deus rivalizava com ele. Os ciprestes não atingiam o talhe de seus ramos, e os plátanos não igualavam suas ramagens. Nenhuma árvore do jardim de Deus se equiparava a ele em esplendor. Eu havia dotado de tão luxuriante ramagem que todas as árvores do Éden, jardim de Deus, dele tinham inveja. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: porque ele foi tão orgulhoso de seu porte e ergueu o seu cimo até as nuvens, e o seu coração se ensoberbeceu devido à sua altitude, entreguei-o nas mãos de um poderoso das nações, que o tratará como merece a sua malignidade e o destruirá. Bárbaros, nação brutal entre todas, cortaram-no e o atiraram sobre as montanhas, seus ramos caíram em todos os vales, seus galhos quebrados juncam todas as torrentes da terra. Todas as gentes da terra deixaram sua sombra e o abandonaram. Sobre seu tronco mutilado se abatem todas as aves do céu, e em seus ramos se acolhem todos os animais dos campos. Tudo isso a fim de que nenhuma árvore que cresce à borda das águas tenha orgulho de sua altura, e não eleve o cimo até as nuvens, e que nenhuma árvore bem regada pelas águas confie em sua estatura, porque todas serão entregues à morte, as moradas subterrâneas em companhia do comum dos mortais que desce à fossa. Eis o que diz o Senhor Javé: no dia que o cedro desceu à morada dos mortos, ordenei um luto por causa dele, fechei o abismo das águas, parei os regatos e as grandes águas foram imobilizadas. Por causa dele denegri o Líbano, por causa dele todas as árvores do campo murcharam e secaram. Ao ruído de sua queda abalei as nações, quando precipitei na região dos mortos, com aqueles que descem à fossa. Todas as árvores do Éden, as mais belas, as mais esplendorosas do Líbano, todas aquelas que estavam banhadas pelas águas, foram consoladas nas moradas infernais. E juntamente com ele, desceram à morada dos mortos, para junto das vítimas da espada, aqueles que eram seu braço e se mantinham debaixo de sua sombra entre as nações. A quem eras igual em glória e grandeza entre as árvores do Éden? Com ela se precipitaste nas moradas subterrâneas, jazes no meio dos incircuncisos, com os trespassados pelo gládio. Tal é o destino do faraó e do seu povo numeroso, oráculo do Senhor Javé. No capítulo 32 de Ezequiel, é composto por duas odes fúnebres contra o faraó do Egito. A primeira descreve o faraó comparado a um crocodilo e leão das nações, sendo capturado na rede de Deus e lançado por terra, onde seu corpo servirá de pasto.
Sua queda será tão severa que provocará um luto cósmico e uma trégua do Nilo, que ocorrerá como óleo. O juízo é executado por Nabucodonosor. A segunda ode descreve a descida do faraó ao Sheol, onde ele é deitado entre os incircuncisos e os transpassado pela espada, perdendo a honra dos heróis. Ele encontra os impérios que o precederam, todos igualmente degolados e despojados de sua glória, que haviam semeado terror na terra dos vivos. A visão do faraó, no meio de todos os caídos, serve como uma consolação irônica da sua própria ruína, provando que Deus é o Senhor de toda a história. Ezequiel capítulo 32. No 12º ano, no primeiro dia do 12º mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa sobre o faraó, rei do Egito, a seguinte ode fúnebre: Jovem leão das nações, pereceste. Era semelhante ao crocodilo no seio das águas. Tu te lançava nos rios, com tuas patas perturbavas a água, agitando a torrente. Eis o que diz o Senhor Javé: estenderei sobre ti o meu laço perante grande concurso de povo, serás tirado para fora na rede. Lá te deixarei sobre o solo, eu te lançarei por terra, farei vir sobre ti todos os pássaros do céu, te darei por pasto a todos os animais da terra. Largarei teu cadáver sobre as montanhas, encherei os vales com os teus destroços. Com o líquido que de ti correr, regarei as montanhas, teu sangue encherá as torrentes. Quando estiveres morto, velarei os céus, obscurecerei as estrelas, cobrirei o solo de sombras, e a luz cessará de clarear. Eu cobrirei de sombras todos os astros do céu por tua causa. Sobre a terra estenderei trevas, oráculo do Senhor Javé. Mergulharei na dor o coração de inúmera gente, enviando teus cativos entre as nações, a terra que não conheces. Farei tremer por causa de ti numerosos povos, cujos reis serão enregelados de horror, quando eu brandir diante deles a minha espada. Eles tremerão sem cessar, pela sua própria vida no dia da tua queda. Eis o que diz o Senhor Javé: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei tombar todo o teu povo sob o gládio dos guerreiros. Os mais ferozes de todos os povos abaterão o orgulho do Egito. Sua população inteira será aniquilada. Exterminarei todo o seu gado às margens de seus grandes rios, cujas águas não mais serão perturbadas por nenhum pé de homem nem de animal. Então deixarei repousar as suas águas, farei correr as águas como óleo, oráculo do Senhor Javé. Quando eu houver reduzido o Egito a um deserto, quando ele estiver despojado de tudo que contém, quando eu tiver ferido seus habitantes, se saberá que sou eu o Senhor. Tal é a ode fúnebre que cantarão as filhas das nações. Elas a cantarão sobre o Egito e seus habitantes, oráculo do Senhor Javé. No 12º ano, no 15º dia do mês, foi-me a palavra do Senhor dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o povo do Egito. Faz-os descer, ele e as filhas das nações, as moradas infernais, com aqueles que descem à fossa. Não vales mais do que os outros. Desce, deita-te aos pés dos incircuncisos, dos que pereceram pela espada. Eles tombarão no meio dos que pereceram pela espada, toda sua força desaparecerá. A elite dos heróis com seus aliados girão ao faraó, do seio da região dos mortos. É lá que se encontram a Síria e todo o seu exército, em torno do seu sepulcro, todos degolados, feridos pela espada. Foram postos seus túmulos no mais profundo da fossa. Seu exército está ordenado em torno de seu sepulcro, todos degolados, feridos pela espada. Eles que haviam semeado terror na terra dos vivos. É lá que se encontram Elon e seu exército, em volta do seu sepulcro, todos degolados, feridos pela espada. Lá desceram eles, incircuncisos, às moradas subterrâneas. Os que haviam semeado terror sobre a terra dos vivos levam sua ignomia com os que descem à fossa. No meio desses mortos foi-lhe dado seu lugar, com suas tropas que rodeiam o túmulo, todos incircuncisos, degolados, transpassados pela espada. Os que haviam semeado terror sobre a terra dos vivos levam sua ignomia com os que desceram à fossa e estão colocados entre os mortos. É lá que se encontram Mozoque, Tubal e suas tropas, em torno dos seus sepulcros, todos incircuncisos, degolados pela espada. Eles que haviam semeado terror na terra dos vivos. Eles não jazem entre os heróis que outrora tombaram,
que desceram à morada dos mortos com suas armas de guerra, sobre cuja cabeça foi colocada sua espada e seu escudo sobre seus ossos, porque sua valentia era temida na terra dos vivos. Mas tu estarás deitado entre os incircuncisos, entre os que morreram a fio de espada. É lá que se encontra o Edom, seus reis e todos seus príncipes, e foram postos a despeito de sua valentia, com as vítimas da espada. Ei-los jazendo com os incircuncisos, entre aqueles que desceram à fossa. É lá que se encontram todos os príncipes do norte, assim como os sidônios, que apesar do terror inspirado pela sua valentia, lá desceram com os mortos. Eles jazem entre os incircuncisos, entre as vítimas da espada, e trazem sua ignomia com aqueles que desceram à fossa. Vendo todos, o faraó se consolará da sorte de seu povo, porque o faraó estará transpassado pela espada com todo o seu exército. Oráculo do Senhor Javé. A despeito do terror que ele tinha semeado sobre a terra dos vivos, ei-lo que jaz entre os incircuncisos, no meio dos que foram mortos pela espada. O faraó com todo o seu exército, oráculo do Senhor Javé. Em Hebreus capítulo 10, após declarar que a remissão é plena, o autor exorta os cristãos a se achegarem a Deus com confiança no santuário eterno, pelo caminho novo e vivo que Jesus abriu. Ele os chama a conservar firmemente a esperança e a se admoestarem mutuamente e a não abandonarem a assembleia. Segue-se uma dura advertência contra a apostasia. Se alguém abandona a verdade voluntariamente, só resta o juízo tremendo e o fogo. O castigo é pior do que a da lei de Moisés, pois o apóstata calça os pés o Filho de Deus e o traz o Espírito Santo. Para encorajar, o autor lembra as lutas dolorosas do passado, onde aceitaram com alegria a confiscação dos bens. O chamado final é a perseverança. Para alcançar os bens prometidos, ele conclui citando Abacuque: "Meu justo viverá da fé", reafirmando que eles são aqueles que mantêm a fé para a salvação. Hebreus capítulo 10, dos versículos 18 ao 39. Ora, onde houver plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a eles com o coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma isento de toda a mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia, depois de termos recebido e conhecido a verdade. Se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isto provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais, que merece quem calcar os pés, o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem, sabemos quem é que disse: "Minha é a vingança, eu a exercerei." E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, com longas e dolorosas lutas sustentaste, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que o tiveram que suportar. Não só vós compadeceste dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele.
Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. O resumo do Salmo 118, esse trecho louva a palavra de Deus por sua estabilidade e eternidade, comparando a firmeza do céu e da terra que Deus criou e que subsistem por seus decretos. O salmista confessa que se não tivesse encontrado alegria na lei, já teria perecido em sua aflição, e afirma que jamais esquecerá os preceitos, pois são eles que lhe dão a vida. Ele suplica a salvação, pois é vosso, e busca os mandamentos, mesmo quando os pecadores o espreitam. O salmo conclui com uma declaração de sabedoria. Vi que há um termo em toda perfeição, humana e terrena, mas a lei de Deus se estende sem limite, sendo a única verdade absoluta. Salmo 118, dos versículos 89 ao 96. É eterna, Senhor, vossa palavra, tão estável como o céu. Vossa verdade dura de geração em geração, tão estável como a terra que criaste. Tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos, porque o universo vos é sujeito. Se em vossa lei não tivesse encontrado as minhas delícias, já teria perecido em minha aflição. Jamais esquecerei vossos preceitos, porque por eles é que me dais a vida. Sou vosso, salvai-me. Porquanto busco vossos preceitos, espreito-me os pecadores para me perder, mas eu atendo às vossas ordens. Vi que há um termo em toda a perfeição, mas vossa lei se estende sem limite. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 34, o autor estabelece que o homem de grande experiência e que passou por muitas dificuldades é que fala com sabedoria e desenvolve a prudência, enquanto o inexperiente sabe pouco. Ele usa seu próprio testemunho, mencionando as muitas coisas que viu em suas viagens e os perigos de morte, dos quais foi libertado pela graça de Deus. A experiência conduz à verdadeira segurança. O espírito daqueles que temem a Deus será abençoado, pois sua esperança está posta naquele que os salva. Aquele que teme o Senhor não tremerá e de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. O texto conclui dizendo: Feliz a alma do que teme o Senhor. Eclesiástico capítulo 34, dos versículos 9 ao 17. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que os salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.